Vamos aproveitar que não está no ar aí de tudo um pouco, vamos invadir aqui, tá quase começando esse programa matinal aqui na sua Rede Super. Tá aqui, ó, tá lá o editor do programa, batendo papo com o pastor Serginho, com o pastor Jean. Olha aqui, ó, a mesa do café é de verdade, cara. Tá vendo aqui? É fruta mesmo aqui, o negócio aqui, bicho, ó. Tá vendo? Aqui é fruta mesmo. Tá vendo aí, né? Pois é, que maravilha. O pessoal aqui passa bem, cara. No balai tem nada disso. O pastor Jean, que é apresentador aqui de tudo um pouco, fez uma viagem incrível pra Índia. E eu quero aproveitar aqui e bater um papo com ele sobre isso aí. Qual que é o assunto aí, cara? Isso aqui é uma notícia que a gente tá dando, é uma nota coberta, vai rolar no De Tudo Um Pouco hoje de manhã. E a notícia a gente tem que conferir no programa, né? Poxa vida, tá maluco, já cheguei. E aí, pastor Serginho, tudo bem? Grande Alex, graças a Deus, firmeza, e você? Tranquilão. Pastor... Ah, coitado. E aí? Se trazem. Tudo bem? Na benção. Vou perguntar pro editor aqui primeiro. Posso roubar o seu apresentador um minutinho? 1 minuto, pode, com certeza. Você com o Serginho? O Serginho aqui. Rapaz, preciso falar com você sobre essa viagem maravilhosa que você fez. Ó, tá faltando 15 minutos pra começar aqui o programa Tudo Um Pouco. Você já maquiou? Ainda não. Então vamos lá, adiantando, que eu quero te atrasar também não, senão aí eu vou ter que dar exemplo. Pastor Jean, só foi pra onde? Mumbai, na Índia. Na Índia, e é sobre isso que vamos falar agora. Começar a falar, como é que surgiu a ideia dessa viagem? Qual foi o motivo dessa viagem? Bom, o pastor Márcio, ele queria registrar um material do nosso projeto lá, né? Nós temos um projeto na Índia onde nós cuidamos de meninas. Então, como a gente não tinha ainda um material produzido em cima disso, ele falou, vamos produzir esse material e nos enviou, a mim e a um cinegrafista, para fazer as imagens. Bom, na verdade não é novidade para ninguém e não é de hoje que a Lagoinha já vem investindo na Índia. Aliás, o Dia do Trono surgiu com o propósito de abençoar, inclusive, né? Há mais de 15 anos, inclusive. O projeto já existe há aproximadamente 15 anos com essa ideia de cuidar de meninas, que são meninas que estão ou estavam em risco de prostituição. Normalmente filhas de ex-prostitutas, algumas delas até ali convivendo no local da prostituição. Então realmente na Índia isso é muito comum, essas meninas estarem nessa situação de risco. Então é muito importante um projeto como esse. Então, o que é a Índia para você, que é tão diferente do nosso universo, da nossa cultura? O que é a Índia? Cara, a Índia é um lugar que, para nós brasileiros, parece um lugar muito doido. Nada se compara com o que a gente tem aqui. Só para você ter uma ideia, em 2010, quando eu fui, eu tive um choque cultural. Deus falou comigo assim, olha, cultura não se compara. Cultura se aceita e trabalha do jeito que é. Então a Índia, por exemplo, é um povo muito sofrido, um povo que... espiritualmente falando, é escravizado, né? Porque o sincretismo religioso lá é muito forte, são mais de 30 milhões de deuses e lá quase tudo é Deus, é um Deus. Pra você ter ideia, a vaca, por exemplo, é sagrada para eles. Se tem uma árvore que nasce, por exemplo, com um cipó entrelaçado nela, determinada árvore é considerada sagrada. Eles fazem um altar em volta dela e adoram aquela árvore, eles vão ali prestar culto. Então, em termos de riqueza cultural, para quem gosta da questão cultural, é uma fonte de riqueza, né? Você tem muitas coisas que são interessantes da gente conhecer. Mas é muito diferente, a mentalidade do país é diferente. Coisas simples, por exemplo, noção de higiene básica. Lá é diferente da gente aqui, eles não têm essa, assim, não parece ter essa noção de higiene como a gente tem. Uma coisa, por exemplo, que você achou assim, nossa, isso é meio difícil aí. Cara, eu vi, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que eles usam a mão esquerda, eles não usam papel higiênico lá. Eles usam a mão esquerda e a duchinha. Tá brincando? Eles não usam papel higiênico. É anti-higiênico usar o papel higiênico para eles. Agora me conta uma coisa, velho. Existem algumas curiosidades na Índia, como por exemplo, pensa que os Estados Unidos, Hollywood, é a maior produtora de cinema, tá enganado. Lá na Índia, onde se produz mais filmes no mundo, cara. E também tem uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Taj Mahal. Deu tempo pra você visitar o Taj Mahal? Não, porque o Taj Mahal estava mais do centro pro norte, né? A gente estava mais no no sudeste. Que lindo. Mostra a foto do Taj Mahal aí. Considerado uma das
lindas, uma das maiores maravilhas do mundo, né? Velho, vamos lá, mas o que te levou lá foi esse trabalho que a Lagoinha faz. E é muito triste essa questão da venda de crianças, né, velho, pra prostituição, não é isso? Isso é muito comum. Inclusive, a gente ficou sabendo, a gente visitou a área de prostituição, a gente não pôde filmar, tivemos que filmar com uma câmera pequenininha, tentar conseguir algumas imagens. A gente Tem algumas imagens? tem algumas mais do lado de fora dos prédios. E as mulheres ficam nessa área da luz vermelha, que é conhecido como luz vermelha, e ali se oferecendo, e os cafetões, eles estão ali agenciando essas mulheres. Inclusive, um me abordou, falando comigo em hindi, me oferecendo uma mulher, eu não entendi, perguntei pro agente que trabalha naquela área que estava conosco, ele falou, ele está te oferecendo uma mulher. Eu falei, então deixa eu conversar com ele. Ele falou, não pode porque não é seguro. E ele falou, todo estrangeiro que vem aqui ocidental, eles sabem que vem para filmar e para coletar imagens, então a gente não vale a pena, porque senão ia colocar o pessoal que trabalha lá resgatando essas meninas em risco. E quem que são essas pessoas que trabalham lá? Elas ficam lá escondidas? Bom, eles são, na grande maioria, indianos, crentes, pastores, que não trabalham como igreja. Eu até perguntei isso para eles, a gente tem esse material gravado. Eles trabalham como ONGs que oferecem, por exemplo, o que eles chamam de day care ou night care para as crianças, que seria o cuidado, como se fosse uma creche. Eles dizem para as mães, olha, deixa sua filha, seu filho lá com a gente, enquanto você está trabalhando. Alguns agora estão dormindo lá também, nessas creches. Porque, o que acontece? Nos prédios onde as prostituições acontecem, as mulheres têm um espaço da cama para elas ficarem com os filhos, porque elas engravidam, ficam lá, não tem para onde ir. Uma boa parte, a grande maioria delas, vem do interior da Índia com promessas de emprego, são traficadas, são escravas da prostituição. E aí elas acabam virando profissionais do sexo ali para se manter. Então, às vezes, elas têm filhos e elas dormem e moram com aquelas crianças naquele cômodozinho. E aí as crianças têm que dormir debaixo da cama enquanto a mãe está atendendo o cliente. E eles contaram pra gente que muitas vezes elas dão bebida alcoólica ou remédio para as crianças dormirem, para não atrapalhar o programa que elas estão fazendo. Deus, que coisa triste. Muita criança andando ali, muito adolescente que já está crescendo ali há muitos anos. Como algo natural a prostituição. Normal, natural. Outra curiosidade que eu fiquei sabendo é que a população masculina na Índia aumentou muito nos últimos anos, porque ter filha, mulher, não era sinal de bênção para eles. Então muitos pais, isso indianos me contaram, nós temos conhecimento com uma médica de lá, que faz parte, ajuda a gente no projeto, e ela falou que era muito comum os pais, no interior ainda é comum alguma coisa como isso, matarem os bebês. Nasceu menina, vai lá e afoga, joga no rio. Que loucura. Não quer menina. E aí a população masculina aumenta, né, e os homens ficam ali, muito homem junto, e aquela, né, a questão hormonal, e você sabe, né, aí pode cometer esse tipo de crime. E o governo tem feito algum investimento com relação a isso? Olha, a questão da prostituição, do abuso, da pedofilia, né, abuso infantil, isso é crime, mas é aquela coisa, né? A gente vê a questão do governo fazendo vista grossa. O governo agora, a gente estava na semana em que o primeiro-ministro tomou posse, ganhou a eleição e tomou posse. E ele deu uma entrevista agora recentemente, dias atrás, dizendo, olha, nós não podemos aceitar esse tipo de crime acontecer mais no nosso país. Mas é uma questão, muitas vezes até religiosa. Nós ficamos sabendo de casos, lá eu não vi, mas ficamos sabendo de casos em que em determinadas situações, os pais levam filhos pequenos, meninas ou meninos, né, principalmente meninas, para serem como se fosse prostitutas cultuais, se eu posso dizer assim, se não for muito pesado o termo, para que os determinados sacerdotes tenham relação sexual com aquelas meninas, para eles curarem as suas enfermidades, entendeu? Eu queria dizer o seguinte, o que a Lagoinha tem feito efetivamente lá? O que você pode mostrar nesse documentário? Que em breve vocês vão ver esse documentário completo aqui na Rede Super. O que a Lagoinha tem feito lá? Qual que é a transformação? Qual que é a mudança, a diferença que a Lagoinha tem trabalhado na Índia? Conversando com as meninas lá, a gente vê que o trabalho da Lagoinha lá é muito importante, né? A gente ainda não consegue alcançar um número grande de meninas, mas é um sonho para a gente ter lá um espaço próprio, porque aluguel lá é muito caro, um espaço próprio, ter escola própria e ter centenas de meninas. Isso é um sonho que a igreja brasileira precisa apoiar, né? E a Lagoinha tem feito muita diferença na vida de dezenas de meninas que foram resgatadas e tiveram suas vidas transformadas. Chega para você ver uma menina saudável, bem vestida,
tendo família, sendo amada, falando do amor de Deus, você olha pra aquela menina, podia imaginar que ela poderia ser uma prostituta e ver que o amor de Deus tem transformado. Eu tenho filhas, Alex, e quando eu vi essas meninas e conversando com elas e indo na área de prostituição, vendo, eu entrevistei inclusive uma ex-prostituta cuja filha está conosco no projeto e também entrevistei uma prostituta que disse que queria colocar a filha dela no nosso projeto. Eu tenho isso gravado. E eu vendo aquelas meninas e pensando nas minhas filhas, eu falei, meu Deus, você quebra o coração, porque você fala como que pode, não é, no século XXI, você ainda vê esse tipo de situação. É de cortar o coração e isso prova que a igreja ainda tem muito trabalho a ser feito. E como fazer para poder ajudar? Tem um contato? Bom, você pode entrar em contato com a igreja, os telefones estão aqui na sua tela, na nossa Secretaria de Missões da Igreja Batista da Lagoinha. Você pode ligar 3429-9500 e pedir para falar na Secretaria de Missões e a nossa equipe vai te dar toda a orientação que você precisa a respeito disso. Em breve, esse documentário que o Jean fez aqui na Rede Super, você ter acesso a entender com um pouco mais de detalhes sobre esse drama que acontece na Índia e que, graças a Deus, a Lagoinha não tem sido indiferente, né? Não tem cuidado só dos arredores aqui de Belo Horizonte, mas tem ido ao mundo, cara, tentar mudar um pouco a história. Tristes como essa aí. Jean, muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Valeu. Grande Jean. Valeu, tá aí. É o Balaio invadindo de tudo um pouco. Bom programa pra vocês aí. Olha lá, tamo aí. Valeu, olha lá, olha lá.